Outubro Rosa chegou e com ele um mês dedicado a alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô vendo aí que já tem muita gente aí esperando a aula começar, né? Do curso técnico em recursos humanos. Bom dia, nossa professora assistente Fátima, Fatinha. Né? Bom dia ao nosso diretor de imagem Maioli. Bom dia a todos os professores mediadores que estão aí com os alunos em sala de aula, né? Bom dia a todos os alunos que já estão aí a postos para assistir a nossa aula, né? Pau d'Arco, bom dia. São Miguel da Baixa Grande. Quem mais está aí, Maioli, no IPTV? São Julião. Porto, bom dia. Olha aí, já de manhã cedo estamos aqui com a visita da Joara. Vocês conhecem a Joara, minha gente? Olha, ela não quer. De manhã cedo tem gente que não tem disposição para aparecer na imagem aqui, né? Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula, né? Então, tá todo mundo preparado para começar a assistir a nossa aula da disciplina de comunicação organizacional, tá? E o tema hoje, comunicação institucional. Lembrando, né, Pau d'Arco, bom dia, sejam todos bem-vindos, tá? Lembrando que tivemos a semana passada, né, feriadão aí, né, pegou todo mundo de surpresa, muita gente foi descansar, muita gente foi botar as coisas em dia, o trabalho em dia, o estudo em dia, então foi uma oportunidade, né, dada, né, para você colocar em ordem tudo que estava desalinhado, né? O que deu para colocar em ordem, beleza, tá? Professora mediadora Remédios Vale, seja bem-vinda, professora. Né? Então, vamos lá. Teve a aula, né, a aula da semana passada, a gente vai ver aqui, justamente, né, a aula do dia 20, a gente vai ver um pouquinho aqui no dia de hoje, junto com a aula do dia 27, que é hoje, tá? Então, vamos lá. Objeto do conhecimento, nós vamos ver a introdução com a aula do dia 20, histórico e evolução dos conceitos da comunicação organizacional no Brasil, tá? Opa! E comunicação institucional, que é realmente o tema de hoje, da aula. O objetivo é conhecer como surgiu a comunicação organizacional, que desde o início da disciplina a gente já vem falando sobre o surgimento, a evolução, tá? E caracterizar os principais meios de comunicação interna e externa, certo? Da teoria à prática, nós teremos as resoluções das questões dos 2 dias, o dia 20 e o dia de hoje. Bom, iniciando, antes de entrar no tema realmente de hoje, comunicação institucional, tá? A gente vai falar um pouco do histórico e a evolução dos conceitos da comunicação organizacional no Brasil, tá? No Brasil, segundo alguns autores, mas o que mais se destaca, dentre eles é o Torquato do Rego, os estudos da comunicação nas organizações originou-se no país por meio do jornalismo empresarial, tá? A primeira publicação empresarial no Brasil foi o Boletim da Light, né, em 1925, cerca de quase 100 anos depois da primeira publicação mundial. Na década de 60, houve uma expansão dos departamentos de relações públicas. Expansão, tanto de atividades, funções, áreas, né, que ficaram engajadas dentro da relação pública, né, e de relações industriais nas empresas multinacionais, e as publicações passaram a ser mais valorizadas para atender às novas demandas da comunidade e da opinião pública. Foi aí que começaram a dar importância por conta da relação industrial e da relação pública, onde não tinham essa relação, as organizações não pensavam nessa relação e não viam a importância da comunicação. Como é que eu vou publicar, né, falar sobre o meu produto e o meu serviço? Eu tenho que me comunicar. Né? Eu tenho que fazer a propaganda. Como é que eu vou chamar a atenção do que eu estou oferecendo no mercado de trabalho? Como é que eu vou oferecer uma vaga para a minha indústria, para a minha empresa?
Como é que eu vou chamar a atenção? E tudo isso é através da comunicação. E aí passaram a dar importância à comunicação. E isso a gente já viu na aula passada. Com a melhoria da qualidade das publicações e aperfeiçoamento dos profissionais da área, percebeu-se a necessidade de aprimoramento daquilo que seria denominado de comunicação organizacional. Observem, não é? Melhoria da qualidade das publicações, aperfeiçoamento dos profissionais. Evolução. Acompanhamento da evolução. E hoje nós temos a tecnologia para melhorar ainda mais o quê? A comunicação organizacional. Tá? Essa origem, marcada pela utilização de publicações empresariais, atrelou o entendimento da comunicação organizacional à utilização de instrumentos para a aproximação da organização com o seu público. Utilização de ferramentas. Quando fala em instrumentos, a gente lembra de ferramentas. Para aproximar a organização com o público. Que público é esse? A sociedade em geral. O cliente, o paciente, o colaborador interno, que hoje também eles dão importância, e o externo, público interno e externo. As principais mudanças no cenário mundial que protagonizam o surgimento do jornalismo empresarial e da comunicação organizacional são destacadas por outro pesquisador, por Kunsch. Dentre essas mudanças, né, que vem acontecendo, que começaram a acontecer nessa época e que ainda estão acontecendo, nós tivemos a automação proporcionada pelo progresso das indústrias, que modificou as relações entre empregadores e empregados. Né? Vocês vão ver muito esses termos que são os colaboradores. Né? Tem vários termos, colaboradores, funcionários, clientes internos, tá? Público interno, certo? Empregadores, gestores, diretores, coordenadores, tá? Outra mudança, divisão do trabalho e maior especialização em função da criação de unidades separadas na estrutura organizacional. Êxodo de pessoas do campo para a cidade para trabalhar como operários na indústria. Esse êxodo fez com que esses operários, essas pessoas, né, procurassem se capacitar mais para que pudessem ter uma vaga no mercado de trabalho. E é isso que a gente ainda faz hoje, é isso que vocês estão escolhendo fazer. Né? O diferencial, vocês estão no ensino médio e fazendo o ensino técnico. Então, facilita muito mais a entrada no mercado de trabalho do que aqueles que estão fazendo o ensino médio, terminam e vão fazer um curso superior. A gente já falou sobre isso também. As facilidades características ao regime de produção de massa criam um cenário de competição entre as organizações, exigindo maior esforço para promover seus produtos e serviços. Tá? Outras mudanças, o crescimento tecnológico proporcionou o barateamento dos processos de editoração e impressão, facilitando a produção de publicações. O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e das indústrias influenciou o comportamento das empresas, que viram a necessidade de dar informação ao público. Ora, como é que eu produzo, como é que eu tenho um processo produtivo na minha organização e eu não vou dar informações para o público? Como é que eu vou vender meu serviço? Como é que eu vou vender meu produto? Como é que eu vou fazer minha empresa crescer? Para ter uma boa imagem, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Tá?
A conscientização do operariado, fazendo despontar a imprensa sindical, instigando assim o aparecimento da comunicação empresarial como forma de reagir à nova realidade. Então, nesse contexto de todas essas mudanças que a gente viu, as organizações se veem obrigadas, ainda hoje, né, a criar novas formas de comunicação por publicações dirigidas aos empregados e ao público externo, que são os clientes, pacientes, né, consumidor final, mediante publicações voltadas, né, para a apresentação de novos produtos. Antigamente a gente só via o quê? Jornal. E para colocar uma propaganda, né? Nosso diretor de imagem ele deve ter conhecimento mais do que eu nessa área, né? Para se colocar um comunicado, uma propaganda no jornal, não era todo mundo, não. Era caro, tá? Tinha empresa que queria vender mais os seus produtos, mas não tinha como, porque não tinha como botar uma publicação. Então, era jornal, era um folder, era um cartãozinho. Hoje não, nós temos as redes sociais, né? Tem indústrias, tem empresas, né, grandes empresas que têm a sua própria rede social, tá? O período descrito foi marcado pelo caráter instrumental da comunicação, que era compreendida a partir das diversas publicações destinadas aos públicos com os quais as organizações se relacionavam. Tais publicações eram produzidas de maneira aleatória, pouca qualidade, né, sem a realização de pesquisa e com uma comunicação que se originava no alto escalão empresarial. Quando a gente fala sem realização de pesquisa, só era publicado o que ele estava, né, produzindo, para que servia, às vezes, se tivesse o conhecimento, né? Hoje não. Hoje a gente tem a propaganda de um produto, a empresa lança um produto, fala para que serve, benefícios, vantagens, né, forma de uso, certo? Antigamente não era assim. Já na década de 80, Kunsch, a partir do pensamento de Mambe, destaca novos olhares sobre a comunicação organizacional, chamando a atenção para o contexto complexo que envolve as organizações e os seus atores sociais. Né? E aí a gente entra na questão, dentro do histórico e evolução, né? A gente entra nos conceitos. Aqui vai servir para a gente começar o tema do dia 27, que é hoje, que é comunicação institucional. Tá? A comunicação nas organizações pode estar relacionada aos aspectos interpessoais, organizacionais e sociais, bem como aos processos, pessoas, mensagens e significados. Tá? Neste sentido, Kunsch destaca as relações constituídas no contexto da organização. Então, ele diz o seguinte: trata-se de um processo relacional, tá, entre indivíduos, entre departamentos, entre unidades e organizações. Se analisarmos profundamente esse aspecto relacional da comunicação do dia a dia nas organizações, interna e externamente, nós vamos perceber que elas sofrem interferências e condicionamentos variados, tá? De uma complexidade difícil até de ser diagnosticada, dando o volume de diferentes tipos de comunicação existentes que atuam em distintos contextos sociais. Bom, e a comunicação organizacional, segundo a análise de Kunsch, apresenta-se diferentes modalidades, tá? Que permeiam suas atividades. Então, segundo a análise de Kunsch, a comunicação institucional, comunicação mercadológica, comunicação interna e comunicação administrativa. Lembram da aula passada? Que a gente viu isso tudo aqui num quadro? E quais eram as áreas relacionadas com cada comunicação, onde a gente viu, na maioria, né, a parte dos recursos humanos, das relações humanas, tá? Então, o que é que a gente pode pensar? Que vocês, técnicos em recursos humanos, né, vocês estão inseridos em cada modalidade dessa, tá?
A autora ressalta o conceito da comunicação integrada e que aponta para uma comunicação organizacional em que essas diferentes modalidades, comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa, apesar de suas diferenças e peculiaridades, tá, possam atuar de maneira harmoniosa, buscando alcançar o quê? De maneira eficaz os objetivos da organização, tá? Pau d'Arco falando que o áudio está muito baixo. Tá baixo, Maiole? Aqui tá ok, tá? Quem mais aí tá achando que o áudio está baixo, pessoal? Quem mais? Só Pau d'Arco? Problema no áudio é só em Pau d'Arco? Vamos lá. Bom, de acordo com Kunsch, entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica, tá? Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e comunicação administrativa, que formam um mix, né? O composto da comunicação organizacional. Ou seja, a comunicação organizacional, ela é um conjunto de todas essas modalidades, tá? Manuel Emílio, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Buriti dos Lopes, bom dia. Então, como a gente viu na aula passada, tem que funcionar todas essas modalidades, certo? Bom, para Curvelo, a comunicação organizacional precisa ser analisada como um fenômeno, um processo que constitui e reconstitui a organização. No entanto, o autor ressalta que a qualidade da comunicação nas organizações só ocorrerá quando sua direção dispuser as informações para todos, tá? Quando se fala informações, disponibilizar as informações para todos, não é somente o público externo, tá? Não é somente o público interno, ou seja, para todos da organização e público externo. Quem é o público externo? É a sociedade em geral, são os consumidores, tá? Tendo como princípio a verdade, o respeito às diferenças individuais, prezando sempre a gestão participativa e proporcionando a oportunidade de mudanças necessárias a todos, tá? Vou melhorar o processo produtivo da minha organização, da minha empresa. Então, eu vou melhorar também a vida dos meus colaboradores. Eu vou melhorar também e dar uma qualidade para quem? Para os meus clientes, para os meus consumidores finais. Ok? Ao fazer uma revisão da literatura, Schröfener destaca três modelos ou perspectivas para a comunicação organizacional apresentados por Daniels, Speaker e Papa, que se caracterizam pelo modelo tradicional, o interpretativo e crítico. Tá? Então, esses são os três modelos. Tá? Melhorou o áudio aí, né, Manuel Emílio? Beleza. Esses são os três modelos destacados. Modelo tradicional, interpretativo e crítico. No modelo tradicional, a comunicação pode ser medida. A comunicação no tradicional é padronizada e classificada e está relacionada diretamente com a eficiência da organização. Tá? No modelo interpretativo, entende as organizações como cultura e espaço em que as pessoas podem compartilhar significados, concentrando-se no processo simbólico em que a realidade organizacional é socialmente construída. E no modelo crítico,
a organização é vista como um instrumento de opressão e a comunicação instrumento de dominação, tá? Baldissera salienta que a comunicação que ocorre nas organizações não se reduz aos espaços físicos, não obedece à simplificação, não permite ser fragmentada, né? E não se restringe ao planejado e executado a partir de ações de relações públicas, publicidade e propaganda, assessoria de imprensa e marketing, ou seja, todas as áreas ligadas à comunicação. Tá? Marchiori reforça também que a comunicação organizacional deve ir além da produção de veículos de comunicação e que isto não confere à organização o status de uma empresa que pratica comunicação organizacional. Como assim, professora? Ele quer dizer o seguinte, que eu posso ter todos os meios, todos os veículos de comunicação, uma organização pode ter. Todas as formas de passar informação sobre seu produto e sobre seu serviço, tá? Ele pode ter todas as ferramentas, mas tem organizações que não usam, certo? Então, deve ir além da produção de veículos, né? E que essa produção de veículos não vai conferir o status de uma empresa que pratica comunicação, porque tem empresa que tem todas as ferramentas e não pratica comunicação organizacional. Tá? Não utiliza os modelos, as modalidades, certo? É como se você tivesse todas as ferramentas, é como se um cozinheiro, um chefe de cozinha, tivesse um exemplo, para entender o que Marchiori quis dizer, tá? O quis reforçar, tá? É como se um chefe de cozinha tivesse todas as ferramentas para ele ter uma empresa, para ele ter sucesso, né, dentro da empresa dele e ele não utilizar. Tá? Para a autora, há um novo paradigma nessa área que valoriza a interação dialógica e evidencia a postura do diálogo como a melhor maneira de resolver conflitos. E isso nós sabemos e vocês já aprenderam com outros professores em outros cursos, né? Outros professores em outras disciplinas, principalmente de relações interpessoais e éticas, que o diálogo ainda é a melhor forma, a melhor maneira de resolver conflitos e buscar um consenso nos ambientes organizacionais. Mas nem todo mundo e nem toda organização está aberta para um diálogo, está aberta para um novo tipo de conhecimento. Um diálogo, ele vai mostrar várias opiniões diferentes. Pode ser várias pessoas. E tem organizações que não aceitam. Assim como tem pessoas que não estão abertas para um diálogo. Certo? Bom, e aí a gente viu um pouco do histórico, evolução e conceitos, né? Para a gente começar a entender um pouco sobre a comunicação institucional, né? Que é uma parte, né, daquela comunicação institucional, comunicação mercadológica. Hoje a gente vai ver a institucional. Bom, a gente vai começar a falar sobre a eficácia da comunicação organizacional integrada para entender a comunicação institucional, que é a comunicação da instituição, tá? A comunicação organizacional engloba todas as formas de comunicação utilizada pela empresa. E a gente já viu sobre essas formas, né? Para se relacionar e interagir com seus públicos. Seus públicos, quais? O público externo, que é o público fora da organização, que são os fornecedores, né? São outras empresas ligadas à nossa organização, é a sociedade em geral. E o público interno, que são os colaboradores. São os funcionários, né? Hoje em dia, não existe organização que não disponha de processos comunicativos, né? Em seu caráter empresarial, a comunicação é definida por Nassa e Figueiredo. E olha só a definição. Comunicação empresarial é o somatório de todas as atividades de comunicação da empresa.
comunicação empresarial, comunicação institucional, comunicação organizacional. É a soma de todas as atividades que envolvem a comunicação da empresa e, sendo assim, a gente pensa como envolve as áreas. Que áreas, professora? Publicidade, propaganda, marketing, tá? E lembrando, já tem uma área também que está dentro da comunicação empresarial, que é a área de logística, né? Como é que um setor sabe o processo produtivo da outra? Como é que essa informação vem chegar aqui para eu poder publicar, fazer meu jornal, fazer meu folder, fazer minha rede social? Tem toda uma logística, tá? Elaborada de forma multidisciplinar, a partir de métodos e técnicas de relações públicas. Olha aí as áreas. Falei de publicidade, propaganda, marketing. Pois está aqui, relações públicas, jornalismo, lobby, propaganda, promoções, pesquisa, marketing e direcionada à sociedade, que é o público externo. Formadores de opiniões, né? Nós, consumidores e colaboradores, trabalhadores, fornecedores, parceiros, certo? Elaboração esta que tem sempre como referência básica o quê? Qual é a referência básica para que isso tudo seja construído? Hein, pessoal? Planejamento estratégico da empresa. Ah, professor, e aí um aluno começa a lembrar das outras aulas, começa a lembrar de organização, começa a lembrar de processo administrativo, e aí lembra do planejamento, que é a base. Ah, professor, e algum aluno pensa o seguinte, agora eu entendi, professora. O processo de comunicação de uma empresa, né, tem que estar inserido aonde? Lá na origem. Lá na referência básica, tem que estar inserido no planejamento. E esse planejamento tem que ser a longo prazo. Nós sabemos e aprendemos aqui que o planejamento estratégico é a longo prazo. O tático a médio prazo, né? E o operacional a curto prazo. Certo? Então, eu tenho que ter no planejamento estratégico da minha empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, o processo de comunicação da minha empresa. Tem sim, tem que ter planejamento estratégico. E por que no planejamento estratégico? O porquê ter uma referência no planejamento estratégico? Nós aprendemos também que no planejamento estratégico, já que é a longo prazo, eu tenho que ter o quê? Uma melhoria contínua no meu processo de comunicação organizacional. E por que, professor, eu tenho que ter uma melhoria contínua? Porque isso me leva a crer que tem que ser uma melhoria contínua no meu processo de comunicação da empresa. Ora, você não quer melhorar a publicidade, a propaganda, a imagem da sua empresa, né, com o público externo? Então, se você quer melhorar, você vai implantar todas as ferramentas de qualidade em relação à comunicação. Você vai fazer uso de instrumentos. Né? E isso aqui vai fazer a imagem também. A primeira imagem o quê? Vai ser simplesmente a propaganda. Tá? Como é a comunicação empresarial da minha empresa com o público? Como é a comunicação empresarial com meus colaboradores, com meus funcionários? Então, eu tenho que melhorar. Nós não estamos evoluindo. Né? A tecnologia não está evoluindo, então nós temos também que acompanhar a tecnologia, certo? As organizações em geral, como fontes e emissoras, né, de informações para seus mais diversos públicos, não devem ter a ilusão de que todos os seus atos comunicativos causam os efeitos positivos desejados ou são automaticamente respondidos e aceitos pela forma como foram intencionados, tá? É preciso levar em conta os aspectos relacionais, os contextos,
os condicionamentos internos e externos, bem como a complexidade que permeia todo o processo comunicativo. Por que é que a gente tem que estar de olho em todos esses aspectos? Porque o público é diferenciado. O público não é igual. Então, eu tenho que fazer a minha organização, o meu processo comunicativo. Até isso, eu tenho que estudar como é que o público vai receber a informação. Tá? Com a evolução da área oriunda da revolução tecnológica, né, nos últimos anos, a autora reconhece que as organizações não devem se limitar, né, não somente se limitar a divulgar somente seus produtos e serviços. Devem, sobretudo, expressar sua identidade diante do público e contribuir para o imaginário social deste. Como assim, professora? Vamos lá. Vamos supor que uma empresa lança um produto natural, né? E aí esse produto natural, para alguns, está tendo benefício, para outros não. Mas a empresa só se limita em mostrar que o produto serve para determinado tipo, né, de algum problema orgânico, né, algum problema no seu organismo, certo? Todo mundo vai pensar que serve também. Né? Aí todo mundo vai comprar esse produto, vai fazer o uso desse produto. Uns vão se dar bem, outros não. Por quê? Porque a empresa ela se limitou somente a mostrar as vantagens e a um certo tipo de público. Por que é que ela não informou, né, que certas pessoas não podem usar? Por exemplo, vamos lá, um exemplo. Chá de gengibre. É só um exemplo. Aí as empresas começam a fazer a propaganda do gengibre, do chá de gengibre, que o chá de gengibre é muito bom para a inflamação na garganta, né? Para quem está com faringite, como eu neste momento, né, dando aula aqui e a voz está... Mas é por causa desse clima, né, Maioli? Todos os professores estão assim, não somente eu, né? Então, chá de gengibre. Todo mundo começa a tomar. Aí vamos supor, né, que o professor Galvão, não sei se o Galvão é professor de vocês, o professor Galvão vai e fala assim: eita, professora Iuna, que minha garganta está aqui. Os rapazes tomam um chá de gengibre que eu fiquei boazinha. Né? Porque a empresa, uma empresa que eu vi a propaganda, disse que é bom. Aí eu pego e trago o chazinho já, faço um chá de gengibre para o professor Galvão ali no refeitório, quando pensa que não, o professor Galvão passa mal. E eu estou me sentindo mal. Né? Minha frequência cardíaca aumentou, eu estou com taquicardia. Aí eu pergunto, Galvão, tu tem algum problema no coração? Eu tenho pressão alta. Não pode tomar gengibre. Vocês estão entendendo? Tem empresas que só se limitam a mostrar o que é bom. Né? Não faz uma pesquisa sobre o produto, sobre o serviço. Entenderam? Então, esse chá de gengibre não serve para quem tem problema, né, de pressão alta. Porque o gengibre ele vai aumentar a frequência cardíaca. Isso é um exemplo dessa questão de se limitar a divulgar somente um produto e que se ele faz bem, mas não diz qual o público que não pode tomar. Tá? Ao ampliar os canais de contato com os diversos stakeholders, as novas tecnologias criaram um ambiente comunicacional mais fragmentado. Nesse contexto, para manter a consistência dos processos comunicacionais empresariais, Kunsch passou a defender o alinhamento das iniciativas de comunicação com os diversos públicos, tanto externo como interno, né? Em todos os pontos de contato, adotando assim um pensamento integrado, certo? Dessa forma, a estratégia para comunicar com o público é saber planejar. Como é que eu vou planejar a comunicação organizacional integrada? Abrir canais de diálogos e ouvir. Olha aí, falamos que comunicação é ouvir, né? Saber se comunicar é ouvir. Ouvir a opinião pública, auscultando seus anseios e suas necessidades. Eu só posso melhorar a comunicação da minha empresa, eu só posso melhorar uma qualidade do meu produto, do meu serviço, se eu passo a ouvir a opinião pública.
Por quê? Porque aqui são várias opiniões, não vão ter as mesmas opiniões, certo? Uns vão dizer que meu produto ou meu serviço não presta, outros vão elogiar e fazer uma boa propaganda, certo? Nesse contexto, para manter a consciência dos processos comunicacionais e empresariais, Kunz passou a defender o alinhamento das iniciativas de comunicação com os diversos públicos, tanto externo como interno, em todos os pontos de contato, adotando assim um pensamento integrado. E dessa forma, a estratégia para comunicar com o público é o quê? É saber planejar, tá? Em planejamento de relações públicas, na comunicação integrada, Kunz compreende os sistemas e processos da comunicação integrada a partir de 4 grandes áreas, tá? Comunicação administrativa, comunicação mercadológica, comunicação interna e comunicação institucional, que é a comunicação que a gente está vendo aqui no tema de hoje da aula, tá? E olha só essa imagem, não sei se dá para ver direitinho, para visualizar, tá? Mas depois vocês podem estar acompanhando na plataforma do canal Educação, fica a aula, tá? Gravada para quem quiser assistir novamente, quando for fazer uma avaliação e estudar, né? E fica também o material, se não me engano, em PDF, tá? Bom, aqui essa imagem mostra o composto da comunicação organizacional integrada. Dentro dessa comunicação integrada é o quê? Comunicação integrada é a integração das comunicações, dos tipos de comunicação. Nós temos o composto da comunicação, tá? Que tem a comunicação interna, comunicação administrativa, comunicação mercadológica, comunicação institucional. E isso tudo é o quê? Todas essas comunicações, essas áreas de comunicação integradas, formando esse conjunto, esse composto, formam o quê? A comunicação organizacional. E dentro da comunicação institucional, nós temos as áreas, todas as áreas, aquelas áreas que vocês estão incluídos. Nós temos as relações públicas, o jornalismo empresarial, a assessoria de imprensa, a editoração multimídia, né, imagem corporativa, propaganda institucional, marketing social, marketing cultural. Na comunicação mercadológica, temos o marketing, a propaganda, promoção de vendas, feiras e exposição, marketing direto, merchandising, a venda pessoal. A mercadológica, nós já vimos que é ligada mais à questão de venda do produto e serviço. Né? Comunicação administrativa, fluxos, rede formal e informal e os veículos de comunicação. Certo? Dá para passar aqui, Maiolo? Teve um probleminha aqui. Tira só essa janelinha aí. Então, entenderam essa questão da comunicação institucional, né? Que é simplesmente a comunicação empresarial, a comunicação organizacional integrada, tá? Vamos lá? Deu para passar aí? Vamos lá, deu uma pausazinha aqui, vamos lá. Bom, e aí a gente vai falar, vai ver aqui, né, sobre a comunicação institucional. Bom, nesse sistema integrado, a comunicação institucional é a parte que evidencia o lado público das organizações, tá? E é a principal área a ser abordada nesse estudo. Segundo Kunz, ela é responsável direta por meio da gestão estratégica das relações públicas, pela construção e formatação de uma imagem e identidade corporativa, né, forte e positiva de uma organização, certo? Em sua tese, Comunicação e Organização na Sociedade em Rede, Novas Tensões, Mediações e Paradigmas, Selma Mello. Isso aqui foi uma tese, tá, pessoal? A tese de Selma Mello.
acredita que, ao tangibilizar os valores, né, a imagem e a reputação da organização, a marca institucional contribui para conferir maior valor e credibilidade a quem? As marcas mercadológicas. Clara Daniele, bom dia, seja bem-vinda. São Julião, bom dia. Ambas as autoras defendem, então, que a comunicação institucional precisa levar em consideração a missão, visão, valores da empresa e planejar o quê? Estrategicamente. Planejamento estratégico, tá? Na comunicação integrada com as demais áreas explicitadas anteriormente. Nesse contexto, a assessoria de imprensa, as relações públicas, o jornalismo empresarial, a publicidade e propaganda institucional, a editoração multimídia e o marketing social e cultural ganharam importância como as atividades operacionais ligadas à visibilidade da organização. Cabe, então, às relações públicas, em conjunto com as demais subáreas, a construção da credibilidade das empresas. Tá? Nesse cenário, faz necessária a consolidação do relacionamento com os diversos públicos, como visto anteriormente, né? Mais expressivamente com a redemocratização do país e o ressurgimento da democracia. Né? A imprensa foi identificada pelas empresas como um importante instrumento para a formação da opinião pública. Né? Que antes eles não davam importância para a opinião pública. Eles não queriam nem que soubessem da informação na íntegra. Certo? Sendo assim, as organizações passaram a buscar cada vez mais profissionais de quê? De comunicação. De forma a estabelecer um bom relacionamento com a imprensa e em sinergia com as demais áreas, né, da organização, as assessorias de imprensa passaram a ser utilizadas para divulgar as suas principais atividades. Bom, dentro da comunicação institucional, nós temos a construção do relacionamento com o público. Como é que a gente constrói, né, um relacionamento com alguém? Né? Franciele, bom dia, seja bem-vinda. Né? Como é que a gente constrói um relacionamento com alguém? Como é que a gente constrói um relacionamento com um colega de trabalho no ambiente de trabalho? Pois assim, as organizações também constroem o seu relacionamento, tanto com as outras empresas, com outras organizações, com os seus fornecedores, com as suas parcerias, com o seu público interno e com o seu público externo. Tem que haver também a construção desse relacionamento para que haja uma melhoria na comunicação. Tá? As organizações se deparam nos dias de hoje com uma necessidade crescente do público relacionada não somente aos produtos e serviços, mas ligada principalmente a quê? A imagem. É através de uma comunicação que eu posso elevar a imagem de alguém ou de uma empresa e também eu posso denegrir a imagem de alguém ou de uma empresa. É através da comunicação, tá? Nessa perspectiva, o fortalecimento do relacionamento com os stakeholders torna-se fundamental. Para melhor explicar a necessidade da consolidação da imagem no âmbito empresarial, outros dois conceitos muito utilizados no dia a dia, já encerrou o tempo. Gente, a aula está tão boa, né? Que aí passa o tempo a gente nem vê. A gente volta já já para dar continuidade.